É uma bênção para nós, né? Eu queria que você olhasse para o teu irmão do lado assim, e dissesse como é bom que você está aqui. Começou a transmissão? Para quem está online também, seja muito bem-vindo. Irmãos, eu estava meditando essa semana, o Senhor me deu uma palavra que está em Colossenses. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Colossenses. E o que vai ser pregado hoje está em Colossenses 3. Mas eu quero, antes de começar aqui e direto a mensagem, eu quero fazer uma introdução, para que vocês entendam um pouco dessa carta. A carta que o apóstolo Paulo escreveu. Ele escreveu junto ao irmão Timóteo, eles estavam juntos, a igreja de Colossos. E ele estava preocupado, o apóstolo Paulo estava preocupado com o que estava acontecendo com a igreja naquela época. Estava se disseminando ali um falso ensino naquela época. Então, o apóstolo Paulo, ele começa a carta, e eu quero ler com vocês, assim, já de início, para fazer a introdução, no capítulo 1. Capítulo 1, antes de chegar lá no texto propriamente dito, no verso 4. Interessante que hoje é um culto de ação de graças. E o título, a epígrafe da minha Bíblia aqui está escrito Ação de Graças. Eu estou muito alegre, irmão. Não sei se vocês estão alegres, não por estar aqui no culto, mas toda vez que eu tenho a oportunidade de me deslocar do meu trabalho, da minha casa, e vir à igreja e cultuar o Senhor junto com os irmãos, eu me alegro. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe? Estou feliz que o Túlio está aí, sua irmã, nos visitando. Sejam muito bem-vindos. Meu parceiro de futebol. Estamos jogando. Teve lá no Encontro de Homens. Irmãos, o que diz aqui no verso 4. Desde que ouvimos, Paulo está dizendo, da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. E esse Evangelho está produzindo fruto, glória a Deus, crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de quem? De Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Que coisa linda, né, irmãos? A gente poder ouvir isso, né? E vocês já pararam para analisar, e eu até escrevi isso, né? Eu digo, o Pedro se reportando ao nosso pastor Amâncio, né? Que é o fundador da igreja, e colocando o Epáfras e o Paulo, né? Mesma situação. E ele se reportando e dizendo, olha, pastor, olha só, está crescendo o amor entre os irmãos. Eles estão entendendo o que eles estão ouvindo. E eles estão colocando em prática. E esse amor entre os santos está crescendo. De você olhar assim o seu irmão e dizer assim, vem cá que eu quero te dar um abraço. Então, isso é lindo, irmãos. A gente começar a carta entendendo o que estava acontecendo ali. E houve uma preocupação ali, né, do apóstolo Paulo em escrever essa carta justamente para que eles não fossem distorcidos, que a palavra não fosse distorcida, a palavra que estava chegando até eles não fosse distorcida. Aquilo tudo que eles tinham aprendido, eles não fossem enganados. E nós vamos ler sobre isso um pouco à frente aqui. Que está capítulo 2, é só folhear. Essa carta ela é bem curta, e eu recomendo que todos os irmãos leiam ela. Acho que eu li ela umas 10 vezes, toda. Porque ela é curta, e tu começa a te envolver nessa carta. Se você começar a ler e meditar, você vai ver quão rica é essa carta, a essa igreja.
Não sei se os irmãos gostam de leitura, mas eu não gostava de leitura. Eu não lia nada. Minha esposa aqui, minha filha, são provas, né? E uma grande dificuldade de ler, né? E a gente precisa meditar na palavra, a gente precisa dedicar tempo. E hoje, para a glória de Deus, eu estou conseguindo estudar, né? Tá difícil, mas não está sendo fácil. Mas eu tenho pedido ao Senhor graça. E que o Senhor possa derramar graça na vida de vocês. Porque o povo padece por falta de conhecimento. O povo é enganado por não conhecer o Evangelho. E aqui a gente tem que glorificar a Deus pela vida do Pedro, do pastor Amans, que estão se dedicando em nos ensinar. Né? Quem me deu um empurrão para fazer a faculdade foi o pastor Amans. Ele disse, filho, eu quero que te usar lá na igreja, mas eu acho que tu tem que... seria bom, na verdade, que tu estudasse. E essa é uma recomendação que eu faço a todos os irmãos. Estudem a palavra, busquem do Senhor. A palavra de Deus, ela é a revelação de Deus. E aí ele escreve assim, irmãos, vamos lá, no verso 6 aqui, que ele fala sobre a plenitude, aqui antes de nós chegarmos, que ele fala de tenham cuidado. Mas se você ler comigo aqui, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, amém? Continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Esse é o nosso culto de hoje, ação de graças. Estamos rendendo graças ao Senhor. Mas ele avisa, tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas. Aqui nós precisamos atentar. Sabe, irmãos, o que eu tenho visto está sendo, né, disseminado o evangelho que não é a palavra de Deus pregada e ensinada. Né? São outras coisas. E as pessoas acham que Deus me ama do jeito que eu sou, eu posso continuar assim. Mas não é assim, irmãos. O Senhor, quando Ele entra na nossa vida, Ele entra para nos transformar. E eu preciso ser muito transformado, muito transformado, em muitas coisas. Eu sou muito falho. E a oração do Pedro aqui foi excelente. Meus lábios são falhos. Mas eu tenho pedido a Deus sabedoria. E que a gente possa pedir a Deus sabedoria. Amém? E ele segue no mesmo capítulo, no verso 20, ele diz assim, ó, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras? Como se ainda vivessem no mundo. Vivemos no mundo ou vivemos para Deus? Uma boa pergunta. E foi a pergunta que eu me fiz, será que eu estou ainda vivendo com as regras desse mundo ou eu estou vivendo com as regras que eu estou aprendendo através da mensagem, da palavra de Deus? Porque aqui tem todos os ensinamentos, irmãos. Aqui tem tudo que precisamos. E aí ele segue no verso 21, capítulo 2, 21. Colossenses 2, 21. Não toque nisto, nada coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas de homens. Preceitos e doutrinas de homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Aqui o apóstolo Paulo está nos dizendo, olha, vocês têm que entender que nós somos tendenciosos à carne. Nós somos tendenciosos a praticar os desejos carnais. Essa é a verdade. Todos nós. E nós não podemos dizer que não. Todos nós, daqui a um pouco, resbalamos. Mas a grande questão é quanto estamos resbalando. Porque nós estamos aqui
praticamente todos aqui já têm uma caminhada de fé, o próprio Túlio conhece a palavra, né? E a gente tem escutado da palavra, irmãos. Mas será que a palavra, em seu efeito, tem nos transformado? Para que a gente não fique resbalando nesses desejos carnais, nestas coisas que nos levam para longe de Deus. Essa é a verdade. E aí eu entro no texto que eu separei para os irmãos. Capítulo 3, verso 1. Portanto, depois de tudo isso, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, verdadeiramente vocês nasceram de novo. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E aí aqui um alerta. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui na terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, aí aqui me pegou muito, irmãos. Quando Cristo, que é a vida de vocês. Cristo verdadeiramente é a nossa vida? Sabe, se acontece algo muito grave conosco, será que verdadeiramente Cristo é a nossa vida? E isso eu fiquei meditando sobre isso. Será que Cristo ele tem sido tudo para nós? Nós temos falado sobre isso, nós temos adorado sobre isso. Nós temos aqui orado para que Deus seja o centro da igreja, o centro da nossa vida. Mas verdadeiramente Cristo é a nossa vida? E ele fala que a Cristo é a vida de vocês. Que Cristo, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com ele em glória. Olha que bênção isso. Seguindo no verso 5. Portanto, e aí começa a aplicação aqui, depois que a gente diz, não sou mais eu quem vivo. A gente gosta de usar essa frase, né? Cuidado. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em... Você pode dizer isso essa noite? Não sou mais eu quem vivo, mas... Levanta a tua mão e diz, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, portanto, e o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui agora, esqueçam o Rodrigo porque é a palavra de Deus. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria. Olha bem, se você é avarento, você é idólatra. Isso é muito forte. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nestas coisas lá no passado, amém? Acho que vocês não viram. Vocês andaram nessas coisas no passado, amém? Não andam mais, certo? É assim. Esse é o evangelho. Vocês andavam, vocês viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas. E aí ele começa, que para mim foi a parte mais difícil, colocando agora para mim, ira. Eu sempre fui muito irado. Muito irado. Minha esposa e minhas filhas sabem disso. O quanto sofreram no início do nosso casamento. De bater coisas, de quebrar coisas. Ira. Ira. E o que eu tenho lutado é de, Senhor, eu não quero isso mais. Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Se aperfeiçoa na minha fraqueza. E é isso que nós temos que pedir para Deus, sabe, irmãos? E ele diz, abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. E aqui é onde muitos cristãos caem. Falar palavrões, palavras torpes. Eu jogo futebol, irmãos, com irmãos. E às vezes os irmãos, eles saem de si. Eu digo, calma, meu irmão. Não precisa.
Não precisa. Você é nova criatura, porque aqui a epígrafe da minha Bíblia, a velha natureza é a nova natureza. Você tem uma nova natureza em Cristo. Não deixe que da sua boca saiam palavras torpes. Indignação. Não deixe isso acontecer. Lute contra isso. E aí, no verso 9, ele diz: não mintam uns aos outros. Não deve haver mentira entre nós. Você quer perder a minha confiança, eu falando de mim, é você mentir para mim. E é bíblico, não mintam. Porque quem é o pai da mentira, irmãos? Todo mundo conhece. Ah, mas é uma mentirinha do bem. Amarrado. Não existe isso. Não mintam. Se verdadeiramente vocês são novas criaturas em Cristo e Cristo é a vida de vocês, não minta. Por mais que aquilo que você vai falar vai ferir alguém. Porque leais são as feridas feitas por aquele que ama. E se você ama o seu irmão, você vai ser leal e você vai falar a verdade. E você não vai mentir. Nós não podemos mentir, irmãos. Não podemos. E é bíblico. Não estou inventando isso. Uma vez que vocês se despiram da velha natureza, com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Que glória! Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Cristo não está mais em mim porque eu estou aqui, Cristo não está mais no Pedro porque ele toca a igreja, Cristo não está mais na outra irmã que ora mais porque ora mais e tem mais Cristo. Cristo, vamos ler de novo? Vamos ler junto? Cristo, alto, Cristo é tudo e está em todos. Aí fala pro teu irmão assim, ó, Cristo está em você. Maravilhoso. Esse é o nosso Deus. Ele não habita em templos, irmãos. Ele não habita aqui dentro desse espaço. Ele habita aqui dentro. Ele habita aí dentro de cada um. Onde Cristo habita. E eu quero dizer para você, se Ele habita dentro de nós, Ele sabe tudo de nós. Ele sabe quando nós estamos bem, Ele sabe quando nós estamos mal, Ele sabe quando nós não queremos vir ao culto, Ele sabe quando nós não queremos falar com alguém. Esse nosso Deus, Ele nos sonda e Ele nos conhece. Não podemos fingir para Deus. Não podemos mentir para Ele. Então que a gente possa meditar nisso. E que a gente possa se entregar verdadeiramente para Deus. Em tudo. Portanto, olha que lindo isso, irmãos. Eu amo essa parte. Como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão. Temos sido compassivos, temos olhado para as pessoas com um olhar de compaixão. Quando alguém está passando uma necessidade, você para perguntar o que você pode fazer por ela. E nós estamos falando de algo simples. Você ligou para algum irmão essa semana e perguntou: você está precisando de alguma coisa? Irmão, eu estou aqui para te ajudar. Eu vou dizer, eu sou falho nisso. Tem gente que é falha nisso também? Acho que todos nós. O Jesus, quando ele olhou a multidão, ele teve compaixão. Ah, Senhor, eu quero ser parecido com Jesus. Você quer ser parecido com Jesus? Então comece a praticar a compaixão. Comece a olhar para o teu irmão com olhar de compaixão.
Se você vê ele triste, vai lá e abraça ele. Se você souber da necessidade dele, vai lá e diz assim, irmão, posso te ajudar? Eu não tenho muito, mas o que eu tenho eu vou dividir contigo. Era assim que a igreja de Atos crescia, não era? E a Bíblia diz que dia a dia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Será que nós vamos voltar a essa igreja? A igreja que se abraçava, que tinha amor, que tinha tudo em comum. Eu creio que nós temos tudo em comum. Cristo, nós estamos aqui para adorar a Ele. Amém? Nós estamos aqui para aprender dele que é manso e humilde. Então, que nós nos revistamos de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Ficou difícil. Quando eu comecei a ler isso, eu disse, Senhor, é isso mesmo, Senhor? Mas eu não consigo ser paciente quando eu devo ser paciente. Não adianta, irmão, sermos pacientes com os outros na rua. E dentro de casa, não ser paciente. Adianta? Estamos mentindo. Essa é a verdade. Nós precisamos ser pacientes, maridos com as suas esposas, esposas com seus maridos, pais com seus filhos, filhos, crianças que estão aqui com seus pais. Tenham paciência. Nós estamos ficando velhos para as crianças que estão aí. Estamos. Mas uma coisa está acontecendo. Nós estamos sendo transformados dia a dia. E aquela história que, eu nasci assim, você sempre é assim, e a gente chama de síndrome de Gabriela, não existe na igreja. Não existe. Porque Deus, quando Ele entra na tua vida, Ele transforma ela todinha. Todinha. E você não é mais o mesmo. E aí ele segue no verso 13. Colossenses 3,13, não percam. Estão entendendo? Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Eu vou assim em pausa, porque é assim que a gente aprende. Será que esse suporte é suporte? Ou eu vou suportar porque o irmão vem aqui na igreja e eu sou cristão? Esse suportem-se é ser suporte. Seja suporte para o teu irmão. Olha como é lindo a vida na igreja, a vida na comunhão. A gente tem que ser suporte um para os outros, a gente tem que se ajudar. A gente tem que orar um pelos outros. A gente tem que ver a gente tem que ter sensibilidade, irmãos. Nós precisamos de mais sensibilidade. Não só na nossa igreja, mas eu creio que em outras igrejas também, porque eu já estive visitando, sensibilidade. As pessoas às vezes precisam só de um abraço. Se sentir abraçada. Vá lá e dê um abraço, ore com ela. Diga, Deus é contigo, irmão. Conta comigo, o que tu precisar. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor se esfriaria de quase todos. Dentro da igreja. Um egoísmo, um egocentrismo. O que está acontecendo conosco, irmãos? Será que não estamos entendendo o que o Senhor quer falar conosco? Tantos cultos abençoados aqui, os irmãos sendo usados, sabe? A palavra sendo ministrada aos nossos corações. O que está faltando, irmãos, para nós? Que nós possamos, então, nos suportar uns aos outros e nos perdoar mutuamente. Quantas vezes mesmo? Quem é que sabe me ajudar aí? Vamos ver, Pedro, como é que está o pessoal aí. Quantas vezes? Bem alto. 70. Minha mãe aumentou um pouquinho. 77 vezes 7. Glória a Deus, irmãos. Imagina. Precisamos disso.
E caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. E acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Olha só, se você quer uma igreja perfeita, a igreja precisa se amar. Os irmãos precisam se amar. Você quer que a sua casa ela flua? Se amem. Com todos os defeitos que vocês têm e que eu tenho. O Senhor nos amou, irmãos. E eu fico imaginando ele no Getsemane, sabendo o que ia acontecer com ele, e ele começou a suar sangue, irmãos. Imagina isso. Tanta era a contrição de Jesus, porque ele ia passar. Ele não disse assim, eu não vou. Ele, Pai, se for possível, afasta-se de mim, passa de mim esse cálice. Mas não seja a minha vontade, seja a tua vontade. Que nós possamos dizer, Senhor, faça a tua vontade, Pai, não a minha. Porque a minha vontade, irmãos, a vontade é outra. Porque a nossa carne, ela é inclinada para as coisas da carne. Por isso que é difícil de abrir a Bíblia e ler a Bíblia. É difícil de sentar e estudar a Bíblia. Porque isso é a carne. A carne milita contra o Espírito. E a carne é fraca. Essa é a verdade. Nós arrumamos 1000 desculpas. Sabe? Mas para ficar vendo uma série. Né? Nós somos os melhores maratonistas. Mas aí você diz, vamos ler Colossenses, que é 4 páginas. Aí tu começa a ler, tu já toca o celular, e aí tu já responde uma mensagem, aí tu já fecha a Bíblia. E aí tu já vai fazer outra coisa. Precisamos nos dedicar ao Senhor, irmãos. Quanto mais nos dedicarmos ao Senhor, mais Ele vai derramar do seu amor, mais Ele vai nos transformar. E que esse ano seja um ano de colocarmos tudo aquilo que já aprendemos e que estamos aprendendo aqui e que estamos buscando em casa em prática. E ele segue, então, dizendo que o amor é o vínculo da perfeição. E que a paz de Cristo seja o juiz, o árbitro do coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Quantos são agradecidos aqui a Deus? Eu vou levantar minhas 2 mãos porque eu sou muito agradecido a Deus. Onde nós estaríamos agora se não fosse a bondade de Deus? Ah, irmãos, onde eu estaria? Nem sei se estaria vivo, para começar. Andei literalmente em caminhos de morte, mas o Senhor nos resgatou. E aí eu vou ler com vocês algo que está escrito aqui, volta um pouco, no capítulo 1, no verso 13, Colossenses 1, 13, e aí o Senhor fez assim conosco, Ele, o Senhor, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção e remissão de pecados, irmãos. Essa é a verdade. Olha que lindo, isso é lindo, irmãos. É uma das passagens mais lindas que existe na Bíblia. São várias, a Bíblia é magnífica. Cada vez que eu leio a palavra, eu me apaixono mais por Jesus. E se você está esfriando na sua caminhada, é porque você não está se comunicando com o Pai. Se comunique com Ele. Abra sua Bíblia. Se não tem, vai lá e compra uma. Hoje tem versões de todos os tipos. Até para quem está iniciando. Peça ajuda para os irmãos aqui que estão um pouco mais de tempo. A gente está aqui para se ajudar. Que a gente possa verdadeiramente entender que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esse é o nosso Jesus. E glória a Deus, irmãos. E glória a Deus. E como nós precisamos dele nesses tempos difíceis.
Tempos onde as pessoas, você vai pregar o evangelho para alguém, as pessoas não querem ouvir. Então não fale. Seja você o evangelho na prática onde você está. Para que as pessoas vejam o amor que está entre nós e possam dizer assim, aquela igreja eu quero entrar. É ali que eu quero ir. Porque ali tem palavra, ali tem o verdadeiro amor de Jesus sendo implantado em nós, enraizado. Não é uma raizinha, é enraizado no profundo. Que a paz, capítulo 3, verso 15, desculpa. Que a paz de Cristo, então, seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Olha aqui a unidade da igreja. Em um só corpo. E sejam agradecidos, e que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. E agora ele fala assim, ó. Aí depois que a palavra habitar em vocês, que vocês entenderem que vocês são um só corpo, que vocês se amar, que vocês estarem em unidade, aí vocês vão fazer o seguinte, instruam, olha bem, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria que vem do alto, não na sua sabedoria humana. Use a palavra para instruir, use a palavra de Cristo para que você possa aconselhar mutuamente em toda a sabedoria. Obrigado. Louvando a Deus com salmos, e olha só, e era o que nós estávamos fazendo aqui, louvando a Deus com salmos, e aqui porque salmos, hinos e cânticos, porque provavelmente tinha mais de um jeito de adorar a Deus, irmãos. Existia outros jeitos lá na igreja, e todos, Paulo falou, salmos, hinos, cânticos espirituais. Façam isso com gratidão no coração. Agora, quando o culto terminar, cante ao Senhor com gratidão ao coração. Porque você tem algo para pedir para Deus hoje? Sabe, eu tenho orado, eu não consigo mais pedir nada para Deus. Eu digo, Senhor, o Senhor me deu tudo. Tudo que eu precisava estava no Teu Filho, Deus. Eu não preciso de mais nada. Se eu perder emprego, se eu perder carro, se eu perder casa, a gente não precisa de mais nada, a gente tem a palavra de Deus. Jó perdeu tudo, irmãos, tudo. E o que ele falou? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que nós possamos viver essa vida assim, entendendo que Cristo é tudo para nós, e se não der certo algo, amém, glória a Deus. Se deu certo, amém, glória a Deus. Nos tiraram as caixas, glória a Deus. Estamos aqui como se estivesse numa praça pública, com os nossos pulmões, adorando a Deus. Sem arrumar e regular volume e mixer. Precisamos disso, irmãos? Não precisamos disso. Deus vai dar? Se der, amém. Quem sabe melhor, amém. E glória a Deus. Mas sabe o que Deus quer nos dar? Um novo coração. Um coração arrependido. Um coração voltado a Ele. Um coração que ama verdadeiramente. Como diz em 1 Pedro, sem hipocrisia, sem fingimento, Pedro fala. Amem-se sem fingimento. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. E essa é a minha oração. Essa tem sido a minha oração, irmãos. Eu venho na oração com os irmãos, eu oro de casa, eu digo, Senhor, une a nossa igreja, derrama o teu amor, mas um amor realmente de verdadeiro, que a gente se olhe com compaixão um pelo outro, entendendo que o Rodrigo que está aqui tem defeito, mas também se olhando no espelho e vendo os seus defeitos, porque todos nós temos. Olha que coisa linda como Deus nos ensina. Deus nos ensina e é lindo, irmãos. E aí ele encerra no verso 17, capítulo 3, 17. Olha lá. E tudo que fizerem, seja em palavra,
seja em ação, em atitude. Façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Seremos reconhecidos por onde andarmos, pelas nossas ações, irmãos. Pode pregar bem, pode falar bem, pode ser eloquente, pode ter mestrado em teologia, mas se não tiver ação, uma ação verdadeira, de ação de graças a Deus, dizendo para as pessoas, eu não preciso falar, a minha atitude reflete Cristo. E aí eu me lembro de um texto que eu gosto muito, que está em Mateus 6, não precisa abrir, que diz assim: brilhe a vossa luz. Diante de quem? Dos homens. Para que todos vejam e glorifiquem o Pai que está no céu. É isso, irmãos. Que a nossa luz possa brilhar e que nós possamos contagiar pessoas, influenciar pessoas. E eu tenho entendido que para brilhar nossa luz, muitas vezes nós temos que nos calar e ouvir o Senhor. Sabe? Se colocar de joelho lá no teu secreto e dizer: Senhor, fala comigo, Pai. Sabe? Fazer calar todas as vozes. Nós até cantamos um louvor, né? Calar todas as vozes. Porque vem, né? Muitas vozes. Muitas vozes. Por isso que o início do texto é: pensem, pensem, pensem nas coisas lá do alto. Se o teu pensamento estiver em Cristo, estiver focado nele, e se você buscar a ele, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Esse é o segredo. O segredo da alegria de Paulo, prisioneiro. Eu me alegro, ele fala, eu me alegro, eu estou alegre. Eu estou alegre porque eu estou ouvindo, está chegando a mim, através de Epáfras, que a igreja está crescendo em amor, está crescendo na palavra. E eu creio que isso vai acontecer aqui cada vez mais nessa igreja. E que o Epáfras, fiel ministro do Evangelho, vai chegar lá para o apóstolo Paulo, como a gente diz, o que abre as tendas, o que levanta as tendas, e vai dizer assim: a igreja está crescendo. Não a igreja está se dividindo. Que a gente possa viver isso esse ano. E eu tenho falado muito sobre isso, o evangelho prático. Um evangelho que glorifique o Pai. E eu quero ler com você só para finalizar. Não sei que horas é agora. Eu me passei, ó. Tá tranquilo? Eu quero ler o verso, no final ele vem com conselhos finais. Olha que carta linda, irmãos. Leiam esta carta. Quem está online, lê essa carta. Vai ser muito abençoado. Lê ela. Sério, lê, abre ela e lê. Depois a gente conversa. Olha no final. Eu quase li toda, né? Mas vamos lá. Conselhos finais. Continue a orar. O que nós estamos fazendo aqui? Oração. Olha bem. Continuem a orar. Vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, ele está falando. Para que Deus nos abra. Olha bem, irmãos. O apóstolo Paulo estava preso, irmãos. Olha o que ele queria. Para que nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos dos mistérios. Ele queria falar mais de Jesus. Ele estava preso, ele não estava preocupado porque ele estava preso. Ele queria que se abrisse uma porta para que ele pudesse falar desse mistério para outras pessoas. Você tem esse desejo? Isso me arde, irmãos. Aí diz, o irmão evangelista, não, isso deve arder em todos nós, que se abra uma porta para cada um de nós, onde estivermos, para que a gente fale do evangelho. Desse mistério, mistério de Cristo, pelo qual eu também estou algemado. Hoje não estamos algemados. Hoje, se nós sair gritando aqui, pela avenida, vem que Jesus te ama e te quer, irmão, vem. Dá tempo, te arrepende. Tu pode fazer, tu não é preso, irmãos. E os nossos irmãos na Síria,
sendo assassinados na metralhadora. Aqui do outro lado. Aconteceu essa semana e deve estar continuando acontecendo. E eu vi a notícia, eu chorei. Mas eu me alegrei, porque eles não negaram a Jesus. No dia da perseguição, nós estaremos tão firmados em Cristo, sabendo que Cristo é a nossa vida, que nós vamos dizer assim, eu não nego Jesus. E você vai se ajoelhar e vai dizer assim, pode fazer. Pode fazer. Eu sei para onde eu vou. Eu sei no que eu creio. Você vai fazer isso? Orem para que eu torne esse mistério conhecido. Olha só o que Paulo já tinha feito. E ele pedindo oração para que isso continuasse. Às vezes a gente acha que a gente fez muito. Na verdade, a gente não fez nada. Sabe? A gente perde oportunidades. Não perca oportunidades. Como me cumpre fazer. E havia algo que Paulo sabia. Isso me cumpre fazer. Porque isso é uma ordenança. Ide e pregai o nome do Senhor. Por onde você andar. Por onde você estiver. É uma ordenança. E ele falou que me cumpre fazer. Isso não tem negociação. Eu não posso negociar. Eu não posso negociar isso. Eu preciso me aperfeiçoar. Se aperfeiçoem. Peçam a Deus. Batam. Busque. E aí ele, no verso 5, sejam, 4, 5. Sejam sábios, olha bem, aqui é os conselhos finais. Sejam sábios, irmãos, no modo de agir com o que estão aqui dentro. É isso que está escrito? É? Sejam sábios no modo de agir com o que estão. Sabedoria. Sabedoria. Que o Senhor possa derramar sabedoria em nós. E aproveitem bem o tempo. E que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam, olha bem, como devem responder a cada um. Olha que lindo isso. É maravilhoso isso. São ensinamentos preciosos que o Senhor está nos passando essa noite. Vocês estão entendendo? Amém? E Epáfras, para a gente finalizar lá, depois das saudações, ele fala algo bem interessante sobre Epáfras. Que eu quero finalizar com vocês. No verso 12, 4:12. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Estava junto lá, quando estava escrevendo essa carta. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração. Olha que coisa linda. E como é difícil o ministério de quem está à frente, né, Pedro? Lutar em oração. A batalha que ninguém vê. É no secreto. Lutando por vocês em oração para que vocês se conservem, olha essa palavra, maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E eu posso, e aí Paulo está dizendo assim, ó, eu, Paulo, o apóstolo Paulo, posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês. Esse Epáfras, ele se empenha. Eu vejo o empenho no Pedro aqui. E não é puxar saco porque o Pedro está aqui. Ele sabe que eu não sou de puxar saco. Mas é verdade. Ele tem se empenhado, o irmão quando vem trazer uma palavra se empenha, o outro irmão também, o irmão se empenha no louvor. A gente se empenha. A gente tenta fazer o melhor. Para Deus, não para homens. A gente está aqui para agradar a Deus, não tá? Então dê o seu melhor para Deus. Agora você vai adorar a Deus, dá o seu melhor para Ele. E se você tem que se consertar com Deus, faça isso. Diga, Senhor, eu preciso me consertar contigo, Senhor.
Eu às vezes minto, eu às vezes falo o que não deveria falar, não sou paciente. Me ajuda. Eu quero ser mais paciente. Eu quero ser mais parecido contigo. Eu quero verdadeiramente te honrar. E olha o detalhe, ele se empenha por vocês, Epáfras. Olha o detalhe. Pelos de Laodiceia, aí já é mais outra igreja, já não é só uma que ele se empenha. E ele se empenha também pelos Hierápolis. Hierápolis, o nome. Nome difícil. Mas não é só por essa igreja. Ele é um homem de oração. Um homem fiel. E isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção, irmãos. Nós precisamos de mais homens assim. Essa é a verdade. Fiéis, mais parecidos com Cristo, pacientes, cheios de amor. Para quê? Para que a igreja do Senhor cresça. É isso. E essa é a minha oração. E essa é a minha oração. E essa é a oração que eu quero fazer com vocês essa noite. Eu quero adorar com vocês aqui, quero orar com vocês, sabendo que Cristo é tudo e está em todos. Esse é o Senhor. Que precisa, que nós, na verdade, precisamos, é nos arrepender e viver essa novidade de vida. Que a velha criatura ela não apareça mais. Que a palavra de Deus, eu escrevi bem no final aqui, do meu esboço, que eu nem li. Não li o esboço. Mas estava dentro, é que tá, né? Acho que eu fiz esse esboço umas 3 vezes. Que a palavra de Deus seja o que nos norteie, irmãos. Seja o nosso lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Feche teus olhos. Se você quiser ficar de pé, se você quiser se ajoelhar, se você sinta-se à vontade, você está na casa de Deus. Eu quero orar aqui. Eu agradeço a cada irmão que esteve presente online. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome